Logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio. E amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu o dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo: Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um, chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhe respondeu dizendo: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe o haviam entregado. Mas estes incitaram a multidão no sentido que lhes soltasse de preferência Barrabás. Mas Pilatos lhes perguntou: Que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: Crucifica-o! Mas Pilatos lhes disse: Que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: Crucifica-o! Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás e, após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Jesus não morreu. Ele foi morto. Ele foi executado publicamente como um criminoso. Foi odiado pela sua vida santa e levado à cruz pela inveja dos representantes da religião e pela cobardia do representante do Estado. Mas terá sido a morte de Jesus um erro judicial ou um propósito divino? Um crime horrendo ou o plano de Deus? Cristo foi simplesmente assassinado ou ele voluntariamente se entregou? Cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus, Deus revela através do profeta Isaías a seguinte mensagem: Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como uma raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputámos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andámos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Isaías é referido como o profeta messiânico, ou profeta da redenção, devido à sua ênfase nas profecias acerca do Messias. Estas palavras, registadas no capítulo 53 do seu livro, são a síntese da sua mensagem profética. Aqui, o profeta, tomado de inspiração divina, explicita de maneira inquestionável a obra expiatória de Cristo na cruz.
O próprio Jesus aplicou esta profecia a si mesmo. Em Lucas 22:37 podemos ler: Porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. E com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. Assim também o fizeram os seus discípulos Mateus e João. Reconheceram que esta profecia de Isaías se cumpriu na vida do Mestre. A mensagem revelada ao profeta Isaías mais de 700 anos antes do nascimento de Jesus revela-nos claramente que a cruz não foi um acidente na vida de Cristo. A sua morte foi proclamada ao longo dos séculos, mesmo antes do seu nascimento. Na verdade, todo o Antigo Testamento apontava para este acontecimento específico. Jesus não foi à cruz pela trama dos judeus, pela traição de Judas, pela maldade de Anás e Caifás, pela covardia de Pilatos, pela gritaria insana dos judeus ou a crueldade dos soldados. Ele foi à cruz por um plano eterno do Pai. Cristo veio para morrer. Ele foi morto desde a fundação do mundo. A cruz sempre esteve incrustada no coração de Deus. A morte sempre esteve diante dos olhos de Jesus. E ele jamais recusou a cruz. Na verdade, Jesus deixou a glória e a companhia dos querubins para se fazer carne e habitar entre nós. Sendo Deus exaltado, se humilhou até à morte de cruz. Sendo Deus transcendente, se esvaziou. Sendo Rei dos Reis, se fez servo. Sendo infinito, tornou-se um bebé enfaixado numa manjedoura. Veio cumprir o plano do Pai. Veio espontaneamente. Veio por amor. Veio buscar e salvar o perdido. Veio para salvar o pecador. Veio para desfazer as obras do diabo. Veio para vencer o pecado. Veio para triunfar sobre os principados e potestades. Veio para levar cativo o cativeiro. Não veio para ser servido, mas para servir. Não veio para ser aplaudido, mas para ser desprezado. Não veio para ser colocado num trono, mas para ser pregado numa cruz. Nasceu não para viver, mas para morrer. Porquê? Porquê que Jesus teve de ser morto? Deus é perfeito, reto e plenamente justo, por isso age sempre em conformidade com a sua justiça. Já nós, todos os seres humanos, de todas as raças e classes sociais, de todos os credos e culturas, religiosos e ateus, todos sem exceção, somos pecadores, culpados, indesculpáveis e sem defesa diante de Deus. E o preço justo pelo nosso pecado é a morte. É como um salário, nós merecemos. A morte é o castigo e resultado natural do pecado. Mas Deus nos ama e por isso Ele enviou Jesus para levar o castigo em nosso lugar. Jesus morreu a nossa morte. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Para entender melhor e mais profundamente o significado da morte de Jesus, teremos que recuar um pouco mais na história e ir até ao exílio do povo hebreu, no Egito, cerca de 1500 anos antes do nascimento de Jesus. O livro do Êxodo, escrito por Moisés, relata a saída do povo e sua libertação da escravidão do Egito. E no capítulo 12, Moisés registra a instituição da Páscoa. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de esopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e passai-o na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará àquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos, para sempre. Todos os primogênitos do Egito morreram naquela noite, exceto aqueles que estavam debaixo do abrigo do sangue do Cordeiro. A Páscoa judaica cumpriu-se em Cristo. Jesus foi identificado por João Batista como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não foi a vida do Cordeiro, mas a sua morte que trouxe livramento para os israelitas. Assim também hoje, somos libertos da morte pela morte de Cristo. Ele morreu a nossa morte. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Não é o exemplo do Cordeiro que redime. Não é a presença do Cordeiro na família que livra da morte. O Cordeiro tinha que ser morto. Foi a morte de Cristo que nos trouxe a salvação. Conforme está escrito pelo apóstolo Paulo na carta aos Hebreus, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Na última ceia com os seus discípulos, Jesus institui um novo memorial e declara:
Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Em Apocalipse 5:9, João escreve-se referindo-se a Jesus. E cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos comprastes para Deus, de toda a tribo e língua e povo e nação. A cruz de Cristo foi o palco mais eloquente do amor de Deus pelos pecadores e, ao mesmo tempo, a expressão mais radical da sua justiça, pois o Pai aplica em seu próprio Filho o golpe da lei que devíamos receber. Deus lançou sobre o seu Filho na cruz a iniquidade de todos nós. Ele foi feito pecado por nós ao assumir nosso lugar como nosso representante e substituto. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus morreu em nosso lugar, em nosso favor. Ele morreu a nossa morte, quitando nossa dívida e livrando-nos da condenação eterna. Na cruz ele foi abandonado e desamparado para que fôssemos aceitos. Ali ele foi condenado pela lei para que fôssemos libertos da lei. Ali ele bebeu o amargo fel para que pudéssemos beber a água da vida. Ali ele morreu para que pudéssemos ter vida eterna. Mas assim como no Egito, hoje o livramento da morte depende de estar debaixo do abrigo do sangue. A libertação da morte dependeu não apenas da morte do Cordeiro, mas também do seu sangue aspergido nas ombreiras da porta. Não basta saber que o Cordeiro foi morto. A apropriação da expiação precisa ser pessoal. Precisamos estar debaixo do sangue de Cristo para sermos salvos. Deus já fez tudo o que precisava ser feito. Tudo o que é necessário fazer é receber em fé a salvação que Deus oferece. Somente quem crê em Jesus e o aceita como seu Salvador, se arrepende de seus pecados, será salvo. Aceitar Jesus como seu Salvador é abrir a porta para Ele entrar na sua vida. É como se morresse para a vida antiga e recebesse uma vida nova, livre de condenação. Isso significa assumir o compromisso de seguir Jesus e viver para Ele. Hoje, quando celebramos a Cristo, o Cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos, nutrimos nossa alma de inevitável gratidão. Estávamos perdidos e fomos achados. Estávamos mortos e revivemos. Éramos escravos do pecado e hoje somos livres. Vivíamos no império das trevas e agora fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Oh, que privilégio temos! Pelo sacrifício de Jesus somos aceitos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Somos cidadãos do céu e temos o nosso nome escrito no livro da vida. Rendemos, portanto, ao nosso glorioso Redentor, nosso louvor, e prostramo-nos a seus pés em reverente adoração.